da nossa comunhão. Que alegria, Senhor, poder ver o rosto de cada irmão, de cada irmã nesse momento. Saber que o Senhor está cuidando. Apesar das nossas lutas, o Senhor está cuidando. Nós estamos passando por grandes lutas, mas nós podemos te adorar porque o Senhor está lá no final delas, com tudo resolvido, com tudo consumado. O Senhor é aquele que está à nossa frente, está no controle de tudo. Nós estamos no começo, o Senhor está no fim. Nós estamos passando, o Senhor já terminou. Por isso nós te adoramos, Senhor. Sabemos que tudo coopera para o bem do teu propósito. Então, mais uma vez, Senhor, vem falar a nós, a tua igreja, neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias. Vamos ler Mateus, capítulo 24, os versículos 37 e 38. Vamos ler esses textos para que o Senhor nos ajude aqui. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Esses são os textos que nós temos meditado e temos visto aqui, meus amados irmãos e irmãs, algumas das características dos dias de Noé que se contextualizam com os nossos dias. Vimos primeiro a corrupção e a violência, lá em Gênesis capítulo 6, versículos 11 e 12. Depois nós vimos o mundo como entidade espiritual, Gênesis capítulo 4, versículos 20 e 22. Agora, eu quero apenas citar, porque o meu encargo é compartilhar sobre a vida de Enoque. Porém, permita-me colocar um terceiro ponto, e aqui quero passar de maneira bem rápida. O terceiro ponto aqui, que caracteriza os nossos dias com os dias de Noé, foram os anos que não foram contabilizados por Deus. Então, a Bíblia diz, quando a Bíblia fala da genealogia de Caim, no capítulo 4, quando diz que ele retirou-se da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, no oriente do Éden, dele coabitou com sua mulher e concebeu e deu à luz a um filho chamado Enoque, não o Enoque que nós vamos estudar hoje. É muito importante entender isso. E ele edificou uma cidade, chamou o nome dessa cidade Enoque. Aí depois diz que nasceu Irade, Meujael, Metusael, Lameque. Aí nós conhecemos toda essa história da genealogia de Caim. Como disse, vou passar muito rápido aqui. Então esse é um dos pontos interessantes. Veja que Caim, ele gerou Enoque, Irade e assim sucessivamente. Mas quando você chega em Gênesis capítulo 5, os versículos 3 até o 32, nós temos a genealogia de Adão. E aqui nós vemos essa genealogia a partir de Sete até a geração de Noé. E nessa genealogia, que é a genealogia de Adão, a genealogia de Sete, nós podemos ver que Deus incluiu anos de vida. Na genealogia de Caim, no capítulo 4 de Gênesis, nós não temos anos de vida contabilizados. E por quê, irmãos? Para Deus, a genealogia de Caim é a genealogia que representa o mundo que jaz no maligno, o mundo especialmente em sua esfera espiritual. Então, o que é que nós temos aqui, irmãos? Nós temos algo muito claro, porque aqui nós temos o mundo como uma forte arma nas mãos de Deus, que tem como único propósito roubar-nos da sua presença. Todas as vezes que permitimos o inimigo nos dominar, os anos de vida, nossos anos de vida não são contados por Deus. Quando estamos debaixo do jugo do mundo, do poder do mundo,
toda a nossa vida, ela não é contada por Deus. Pega uma caneta, anote uns textos que eu vou te dar, porque, como já disse, vou passar bem rápido sobre esse ponto, porque eu quero citar algumas passagens que estão lá no livro de Juízes. Então anote os textos aí. Juízes capítulo 3, versículo 8. Ainda nesse capítulo 3, versículo 14. Capítulo 4, versículos 1 e 3. Capítulo 6, versículo 1. Capítulo 10, versículos 1 a 8. Então veja aqui, irmãos e irmãs. Se você ler todos estes textos, vocês verão os cativeiros que o povo de Israel esteve nesse livro de Juízes. Todos esses textos se referem a um cativeiro. Então, Deus colocou Israel para ser o seu testemunho na terra. E se você somar nesses textos que eu lhes passei, se vocês somarem aí, vocês verão 111 anos que não foram contados, anos em que o povo de Israel esteve em cativeiros, 111 anos. Foram os anos desses cativeiros, quase 3 gerações viveram nesse tempo e não conheceram o propósito de Deus, não puderam tocar a realidade do chamamento espiritual. E por quê? Porque eles foram dominados. Anos perdidos, anos não contabilizados por Deus. É uma tragédia. É justamente isso, irmãos. É a grande lição que nós tiramos lá dos dias de Noé. O texto que eu quero colocar para vocês, para jorrar luz, é Efésios 5,16, onde diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. O termo aqui, remindo, vem de um vocábulo do grego que significa resgatar do poder do outro. A ideia aqui é de pagar para libertar alguém do cativeiro. O que temos aqui, meus amados, diante de nós, é um quadro que revela com exatidão o que temos considerado aos pés do Senhor através da sua palavra. A exortação é que devemos pagar o preço para resgatarmos todo o tempo que o inimigo tem roubado de nós. Meu irmão, minha irmã, eu te encorajo a ir aos pés do Senhor. Peça a Ele que pelo Espírito Santo te revele o quanto o inimigo está roubando o tempo de Deus na sua vida. Esse tempo que está sendo roubado é um tempo perdido, é um tempo não contabilizado. Veja que Paulo diz: porque os dias são maus. A palavra maus aqui no grego traz a ideia de aborrecimentos, fadigas, pressões, tormentos pelo cansaço. Este texto é uma clara descrição dos dias que estamos vivendo. Todas essas palavras descrevem para nós um estado psicológico. Nós não podemos negar que por detrás dessas coisas está o inimigo de Deus, tendo como único propósito roubar-nos da presença de Deus, roubar-nos os anos de vida que Deus tem nos dado para viver sua vontade, seu propósito. Você está vivendo o propósito de Deus? Você está vivendo o chamado de Deus para a sua vida? Porque senão, quem está ganhando tempo na sua vida não é Deus, é o inimigo. 1 João 5,19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Esse termo jaz aqui no original, a tradução significa alguém sepultado. O mundo está morto para Deus. E é por essa razão que não vemos anos de vida contabilizados na geração de Caim. Porque espiritualmente falando, essa geração estava sepultada diante de Deus. Aquela foi uma geração que viveu segundo o curso do mundo. Então que essa seja uma exortação para nós. Aqui está mais uma das características dos dias de Noé, que se configura perfeitamente com os nossos dias. Então, meus irmãos e irmãs, vamos agora para uma quarta característica. Falei de características negativas, agora uma característica positiva. Naquele tempo, nos dias de Noé, os dias que antecederam o dilúvio, o juízo de Deus sobre as nações, que é o que vai acontecer, irmãos, no final dessa dispensação, havia um pequeno remanescente
que tinha um relacionamento profundo com Deus. É muito importante isso. Vamos estudar aqui sobre a vida de Enoque e compreender que o Espírito Santo nos dá um quadro profético dos últimos dias que antecederão a volta do nosso Senhor. Evidentemente, meus amados irmãos e irmãs, temos aqui uma solene exortação com profundas implicações diretas à nossa vida espiritual quando você tem como enfoque o estudo sobre a vida de Enoque. A vida desse patriarca é para nós um espelho que reflete a expressão celestial da necessidade da nossa comunhão com Deus. Se você estuda a vida de Enoque, inevitavelmente você vai ser confrontado com essa verdade. Sabemos que Enoque é um personagem impressionante na palavra de Deus. Ele é um dos dois homens que as Escrituras mencionam que andou com Deus. Ele é um dos dois homens que viveram na terra e foram para o céu sem passar pelos portais da morte. Exceto o nosso Senhor Jesus, Enoque foi o único que a Bíblia diz que agradou a Deus. Então isso é muito importante. Os dias em que Enoque viveu na terra foram evidentemente maus, dias terríveis. A epístola de Judas, no capítulo 1, os versículos 14 e 15, vai nos mostrar um quadro daqueles dias de Enoque. Nós vamos ler depois sobre esses textos. O que nós percebemos quando você estuda o contexto da vida de Enoque é que parecia que ele era uma pessoa só. Ele estava sozinho no meio de uma geração totalmente corrompida. Porém, ele era um homem que tinha um testemunho fiel diante de Deus. Há pouco registro sobre Enoque, o que é uma prova, penso eu, da divina inspiração das Escrituras. Se a Bíblia fosse uma produção humana, eu creio que muito nós teríamos de escrito sobre Enoque. E teria sido feita uma tentativa de mostrar a causa ou explicar o método da sua misteriosa saída desse mundo. É interessante, irmãos, como nós precisamos observar o silêncio das Escrituras, em muitos aspectos, porque isso confirma a inspiração divina. Por que Deus não deu ênfase nisso? Digo para vocês, isso seria muito importante para mim, de maneira particular, pessoal, humanamente falando, seria muito importante para nós. Imagine se a Bíblia colocasse os detalhes, como foi esse translado de Enoque, como foi que ele foi arrebatado. A Bíblia coloca um silêncio. Isso prova, irmãos, que Deus não quis que essas verdades ficassem evidentes na sua palavra. Por quê? Possivelmente, irmãos, Deus sabe de todas as coisas. Quantas práticas, talvez, quantas perspectivas erradas, quantos caminhos errados poderíamos ter aqui. Porque o enfoque da Bíblia, aquilo que Deus coloca em solene evidência na Bíblia, é seu filho, não é nenhum outro homem. Então a Bíblia tem esses silêncios, que eu acho, depois de considerar aos pés do Senhor, eu me surpreendo com a palavra de Deus. Embora pouco seja dito sobre Enoque, nós podemos aqui, por meio de um estudo mais cuidadoso, naquilo que está registrado, nós podemos ver um pouco da sua maravilhosa biografia. Porque a biografia desse homem, mesmo em poucos textos, é uma escola para nós. Vamos ler Gênesis, capítulo 5, os versículos 21 a 24. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus para si o tomou. Poucas palavras, porém muitas verdades. Meus amados, permita-me apresentar um texto que está em Amós,
no capítulo 3, versículo 3. E a minha sugestão é que você coloque esse texto aí ao lado desses textos que você e eu acabamos de ler. Amós 3,3 diz assim: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Está vendo, irmãos? Como esse texto de Amós, ele faz uma moldura sobre esses textos de Gênesis capítulo 5, versículos 21 a 24. Este texto é uma moldura. É importante darmos valor aos vocábulos bíblicos, como eles estão lá no original. Veja essa frase, entre eles acordo. No hebraico, tem uma tradução linda dessa frase que diz assim: prometer em casamento. O que significa espiritualmente andar com Deus? É justamente isso, irmãos. Porque você sabe, essa palavra casamento, ela não é uma palavra que tem sua origem na criação de Adão e Eva. Casamento é uma definição que tem a sua origem, a sua etimologia no próprio caráter de Deus. Família, comunhão, tem sua origem na própria essência da Trindade. Nós, muitas vezes, ficamos estudando métodos. Muitos livros foram escritos para mostrar um caminho de um casamento feliz. Irmãos, nunca vamos ter um casamento feliz sem uma vida cristã estruturada, amadurecida. Porque não é só o problema do casamento, é o problema pessoal, o problema que nós temos, o problema que eu tenho comigo mesmo. A nossa maior luta, muitas vezes, não é com o outro, é conosco. A nossa maior necessidade não é que o outro nos compreenda, é que eu entenda as minhas fragilidades, as minhas necessidades, as minhas carências. E a minha maior necessidade não está no meu relacionamento com a outra pessoa, mas com Deus, porque é no relacionamento com Deus que tudo se ajusta na terra. Então, se a gente olha nesse plano mais alto, nós vamos ver a grandeza dessas palavras tendo a sua origem em Deus e não nos acontecimentos da terra. Por isso é tão lindo o que você encontra aqui. Andarão dois juntos se não houver entre eles um comprometimento de casamento? É assim que está no hebraico. E eu gosto disso, sabe por quê, irmãos? Porque no original nós vamos encontrar a força das palavras. Porque a palavra casamento é a união mais profunda na terra daquilo que existe no céu. Deixe-me colocar algumas proposições para que avancemos no estudo sobre Enoque. O que significa andar com Deus? Então, deixe-me colocar isso em forma de proposições. Primeira proposição, companheirismo. Afinidade está relacionada aos sentimentos, interesses e objetivos entre duas pessoas. E daí, consequentemente, vai surgir o quê? Companheirismo. Esse andar com Deus fez com que Enoque buscasse os mesmos interesses de Deus. Sua vida de intimidade com Deus fez com que Deus fosse o seu foco contínuo. A ideia, meus irmãos e irmãs, que nos é apresentada pelos textos sobre a biografia deste servo de Deus, é que entre ele e Deus havia uma proximidade, uma sintonia tão grande que suas vidas se mesclaram em uma só. Veja o versículo 24 aqui de Gênesis capítulo 5, onde diz que Deus o tomou para si. Então, Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. O termo andou, aqui no original, essa palavra precisa ser examinada dentro de uma perspectiva mais ampla para a sua interpretação. A primeira ocorrência desta palavra está em Gênesis 3:8, onde diz, quando ouviram, falando de Adão e Eva, quando ouviram a voz de Deus que andava no jardim pela viração do dia. Aqui nós precisamos ver a ligação que existe nesses dois episódios, de Gênesis 3, versículo 8, com Gênesis 5, versículo 24. Ao lermos esse texto de Gênesis 3:8,
podemos observar que Adão andava com Deus. Havia uma profunda amizade entre Deus e Adão. Porém, quando Adão caiu, foi como se Deus perdesse o companheirismo do homem que ele criou à sua imagem e semelhança. Então agora, irmãos, quando juntamos Gênesis 5:24 e 3:8, fica evidente que desde que Adão pecou, Deus não tinha um companheiro na terra, um homem para andar com ele. Enoque foi aquele homem que recuperou o compromisso do companheirismo com Deus. Que verdade linda, irmãos, sobre a vida de Enoque. Companheirismo. O que Deus busca nesse companheirismo entre nós e ele é aquilo que ele perdeu no Éden. Deus busca alguém como Enoque, que seja o seu companheiro na terra. Essa é uma verdade tão linda, irmãos, que nós encontramos na vida desse homem e que perscruta a nossa vida. Nós precisamos nos colocar como companheiros de Deus, andar com Deus. Faça de Deus o seu companheiro em tudo. Conte tudo para Ele. Coloque Ele em tudo na sua vida, nos seus negócios, na administração da sua vida, da sua casa. Coloque tudo. Ele não vai resolver tudo como você quer, mas Ele vai fazer tudo da maneira dele. Ele vai fazer tudo no tempo dele. Não é no seu tempo, é no tempo dele. É isso que eu sinto Deus falar a todo momento no meu coração. É no meu tempo, é da minha maneira. Continue orando, continue falando comigo, mas eu vou fazer do meu tempo, no meu tempo, e vou fazer da minha maneira, porque no final a glória é dele, não é minha, irmãos, não é tua. A glória é dele. A segunda proposição aqui sobre a vida de Enoque. Correspondência de natureza. Da mesma forma que, biblicamente falando, a luz não tem comunhão com trevas, nenhum homem ou mulher pode andar com Deus em harmonia e intimidade se não tiver uma concordância com Ele. Nós sabemos muito bem, meus amados, que é o pecado que nos separa de Deus. Aquele que vive em trevas espiritual e moral não pode andar com Deus. Digo isso para você, com toda franqueza. Se você tem caminhos escuros na sua vida, se você tem práticas pervertidas na sua mente, se você tem um costume às escondidas, de praticar coisas imundas, se você tem alimentado o seu pensamento de coisas imundas, então eu vou te dizer uma coisa: você não anda com Deus, você anda em trevas. Você anda em trevas. Para andar com Deus, nós temos que andar na luz. Porque entre nós e Deus existe uma completa transparência. Deus vê tudo, Deus sabe tudo. E sabe que tipo de homem e mulher você verdadeiramente para Deus não é aquilo que você é em público, é aquilo que você é no privado. É no privado que nós somos as pessoas verdadeiras diante de Deus. Então, se a sua vida no privado é uma vida onde você esconde coisas das pessoas, onde você pratica coisas que não são próprias de um cristão, é esse tipo de pessoa que verdadeiramente você é. Se você gasta a maior parte da sua vida diante das pessoas, mostrando integridade, sinceridade, honestidade, vida consagrada, se você gosta muito de falar com Deus, quando você está diante das pessoas, mas no privado, você é outra pessoa, você acha que você tem o direito de fazer o que as pessoas não veem? Quero te falar uma coisa, que seja isso uma grande decepção para você hoje, mas que isso te leve aos pés do Senhor, a fazer um profundo conserto. É essa pessoa que você é no privado, é que verdadeiramente você é diante de Deus. Entende? O que significa que essa pessoa no privado é que vai refletir no público, em termos de vida. Se você no privado não é uma pessoa transparente diante de Deus, não é uma pessoa que se cuida da sua mente, cuida do seu coração, no privado, seja no seu secular, seja no seu trabalho, seja onde for e como for, se no privado você não se guarda, porque é ali que Deus está te vendo, só você e Deus. Tudo que você fizer fora do privado, você pode orar, você pode pôr as mãos, você pode pregar,
você pode fazer o que você quiser. Não tem vida. É barulho de lata vazia. Não significa nada. Você pode falar a verdade mais estupenda. Você pode ler os textos que você quiser. Pode fazer a oração que você quiser. Sabe o que isso é? Pó. Isso não representa nada no mundo espiritual. Nós precisamos ter uma correspondência de natureza diante de Deus. O que somos no privado é que faz o impacto no público. Então veja isso, irmãos. É muito sério. Você sabe que quando Adão pecou, o pecado separou Adão de Deus, no sentido moral e espiritual. No dia que ele pecou, ele fugiu de Deus e se escondeu entre árvores no jardim. E por quê? Adão não compreendeu que Deus é estritamente relacional. O homem não foi criado unicamente como parte inerente da criação para ser olhado e admirado por Deus. De forma alguma. Ele foi criado de forma consciente, porque ele era o único que podia viver uma vida de íntima relação com Deus. O homem foi criado para um propósito maior, que era ser inserido na família de Deus. Essa família que nós chamamos de Trindade. Meus irmãos e irmãs, há um ponto vital aqui. Esse ponto é que, à medida que Adão compreendesse o caminho da cruz como um princípio eterno em Deus, o caráter de Deus em seu aspecto moral, santo, ia sendo dispensado para dentro de Adão. Então, andar com Deus supõe uma renúncia. Eu quero colocar uma frase aqui, pode ser nova para você. Uma renúncia judicial ao pecado. Está vendo? Isso mesmo. Porque é uma questão de justiça. É uma renúncia ao pecado. E aí, o que aconteceria? A natureza santa de Deus seria transmitida para a vida de Adão, para que ele andar com Deus. E nesse andar com Deus, quanto mais o homem andasse, mais Deus o tomaria para si. Por que Enoque foi tomado para Deus? Por que a igreja gloriosa será tomada para os céus, para o reino de Cristo? Porque a igreja gloriosa é aquela igreja caracterizada pelo andar com Deus. Que frase, irmãos! Que essa frase, ela comece a nos esmagar a partir desta manhã, durante todo esse dia, durante toda a semana, até a volta do Senhor. Que você possa colocar isso no espelho do seu quarto, que você possa colocar isso na sua mente, cravar no seu coração, para você nunca esquecer da extrema urgência e necessidade que todos nós temos de andar com Deus. 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 4, ele diz assim: pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, observe bem, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Veja a clareza desse texto. Irmãos, essa frase, vos torneis coparticipantes da natureza divina, é uma parte do argumento completo do versículo. E mais ainda, é o ponto-chave dentro do texto. O objetivo principal de Pedro aqui nesse texto é mostrar-nos o caráter, ou a certeza e o caráter final e definitivo da nossa conformação à imagem de Cristo como resultado da nossa conversão, da nossa justificação, da salvação. À medida que andamos com Deus, ou como diz Paulo em Gálatas, à medida que nós andamos no Espírito, jamais satisfaremos os desejos da carne. Isso indica que procuramos ou procuraremos viver uma vida santa, dando as costas aos desejos danosos da nossa carne. Amados em Cristo, segundo a palavra de Deus, a carne significa toda a constituição da nossa natureza humana em sua presente condição sob o domínio do pecado como resultado da queda e da natureza de Adão. Essa palavra sugere
claramente, irmãos, o que nós temos de Adão ainda presente, porém, por outro lado, a nossa necessidade de um andar espiritual. Então nós temos diante de nós um caminho que é o andar carnal e outro caminho que é o andar espiritual. Muitos têm falhado miseravelmente na sua vida espiritual por escolher o andar segundo os desejos da sua carne, seguir seus próprios caminhos. Quando escolhemos andar dignamente com Deus, para vivermos uma vida agradável aos seus olhos, veremos o quanto Deus é acrescentado em nossa vida interior. Meus irmãos e irmãs, assim como o Enoque, Deus nos toma para si. Você acha que é um caminho fácil? Você acha que é um caminho onde você vai viver uma vida de sucesso, como sendo uma vitrine para as outras pessoas? Não. É um caminho de esmagamento, é um caminho de sofrimento, é um caminho de um tratamento profundo. E só depois nós entenderemos a extrema necessidade que nós temos mesmo de ter nossa carne esmagada. E Deus sabe o caminho e a medida como Ele tem que tratar com cada um de nós e por que Ele trata assim. Você olha para a sua luta e pensa, Deus, como é possível? Aquela pessoa não está passando por essa luta nenhuma, está tudo bem com ele. E por que comigo? Não faça essa pergunta. Eu sei que todos nós temos vontade de fazer. Encontrar descanso em Deus é o ponto mais elevado da nossa fé. É isso que Deus espera de nós. Deus deseja levar cada um de nós ao fim de nós mesmos. Deus sabe o que espera para mim e para você no porvir. Deus sabe qual é a responsabilidade que você exercerá na glória vindoura. E um dia você saberá também que Deus te tratou de maneira tão dura. Não era só para que você não se perdesse no inferno, mas para que você fosse preparado para uma responsabilidade muito grande na eternidade. A quem muito é dado, muito é exigido. Sabe por que você sofre tanto, meu irmão e minha irmã? É porque Deus, Ele vai exigir muito de você. Ele exige muito de você. Porque Deus exige muito de você, Ele vai te esmagar. Ele vai te quebrantar. Porque Deus não quer te perder. E Deus sabe, se Ele tirar a mão dele, essa mão de tratamento sobre a sua vida, você poderá se perder. Deus sabe qual é o caminho no qual Ele nos envolve. E quando você aprende isso, você se rende. Do contrário, você fica amargo. Você começa a blasfemar. Mas quando você aceita esse tratamento, um dia você saberá que Deus fez o que fez e te levou a passar duras provas. Não é porque Ele queria apenas salvar a sua alma. É porque Ele estava te preparando para uma glória maior na eternidade. O que nós estamos vivendo aqui é uma pequena vírgula diante de toda a história que Deus escreverá na eternidade vindoura. Então, meus irmãos, vamos avançar aqui. No versículo 24 de Gênesis 5, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus para si o tomou. Tem uma versão alternativa que diz assim: ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Na proporção que Enoque andava com Deus, mais parecido com Deus em seu caráter moral, ele foi ficando, até o ponto de chegar ao fim de si mesmo. E, consequentemente, Deus o tomou para si. Aqui está a descrição final desta tão grande salvação. Deus o tomou para si. Agora, vamos avançar um pouco mais. Quero colocar uma outra proposição. A terceira proposição. Andar com Deus implica uma idoneidade moral. Andar com Deus implica uma idoneidade moral. Não podemos, queridos irmãos e irmãs, como cristãos, nós não podemos pensar que a idoneidade moral é simplesmente um conjunto de qualidades que recomendam uma pessoa pela sua honestidade, respeitabilidade e seriedade diante das pessoas. Para nós que nascemos de novo, nós que experimentamos a conversão em Cristo e nos tornamos a habitação do Espírito Santo, idoneidade implica uma vida com o padrão de Deus.
Estão ouvindo, irmãos? Idoneidade implica uma vida com o padrão de Deus. É muito mais do que virtudes morais. Andar com Deus indica que sua vida santa foi modelada no nosso caráter. Portanto, se o padrão moral de Deus é restrito à sua santidade e que santidade é a essência do seu ser moral, isso tem que constranger-nos a uma vida santa. Deus não anda fora do caminho da santidade. Santidade é o caminho, é o padrão de Deus. Antes que Deus pudesse andar pelo acampamento de Israel, tudo que contaminasse aquele povo tinha que ser removido. Lembra Deus falando para Abraão no capítulo 17 de Gênesis? Anda na minha presença e sê perfeito. Qual é o sentido de santidade à luz da palavra de Deus? Irmãos, irmãs, um detalhe muito significativo acerca de santidade é que não há nenhum texto nas Escrituras que nos ensine que santidade significa a erradicação da velha natureza pecaminosa. Como se nós ficássemos livres da impossibilidade de pecar. Biblicamente falando, santidade nos mostra algo ou alguém que é inteiramente colocado à parte para Deus. Ser separado para a perfeita possessão de Deus. O controle completo e exclusivo de Deus. Paulo fala em 1 Coríntios 1,30. 1 Coríntios 1,30. Mas vós sois dele, em Cristo, o qual se tornou da parte de Deus. Aí você vai ver santificação. O apóstolo Paulo coloca um precioso detalhe no assunto da doutrina da santidade. Cristo Jesus, ele é a nossa santificação. Ele se tornou da parte de Deus a nossa santidade. Então, meus amados, a conclusão que temos é que santidade é a vida de Cristo vivendo em nós. Não tem muito a ver sobre o quanto eu posso fazer, mas o quanto eu posso cultivar da vida de Cristo. É na medida que andamos com Deus, essa vida santa nos é transmitida. E desde que estamos nesse terreno de intimidade com Deus, temos a consciência que vivemos uma vida exclusiva e separada dele, porque é na vida de santidade que flui a vida de consagração. Efésios 1,4 diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos. Quer dizer, ser santo faz parte da escolha eterna de Deus, do propósito eterno de Deus para a nossa vida. Santos e irrepreensíveis, porque uma palavra aqui, santos, tem a ver com a minha condição interior, irrepreensíveis, condição exterior. O que Paulo salienta é que se você está em Cristo, foi escolhido desde a eternidade passada, você foi escolhido para ser santo, como ele é santo. Mas a santidade não é o quanto eu posso fazer, mas o quanto de Cristo está sendo trabalhado na minha própria vida. E como isso pode acontecer na medida que eu ando com Deus. Veja Gênesis 5,24. Deus o tomou para si. Creio que a ideia dessa frase, tomar para si, conforme lemos, traz uma forte convicção de que houve um jorrar do dispensar de Deus na vida de Enoque. De forma que não havia mais espaço em sua vida a não ser para Deus. Sua vida diante daquela geração corrupta era um testemunho de intimidade e santidade com Deus. Meus irmãos e irmãs, aqui quero fazer uma pergunta para todos nós. A santificação que emana da santidade, da vida divina, tem sido o padrão do seu caminhar hoje? Tem sido a sua busca hoje? Será que temos Cristo como nosso padrão? Meus irmãos e irmãs, às vezes o sentimento que tenho, e falo debaixo das mãos do nosso Senhor, é que talvez estejamos, como povo de Deus, vivendo o mais baixo padrão moral e espiritual da história. Nós precisamos retornar a esse caminho, porque senão estaremos fadados ao fracasso em todas as áreas da nossa vida. Esse deve ser nosso desejo intenso a todo tempo.
Talvez você ouvindo essas palavras possa até questionar: como posso andar com Deus? Qual a maneira prática de fazer isso? Penso que posso colocar duas coisas aqui, bem básicas, porém fundamentais: a oração e a palavra. Orar não para a satisfação da nossa vontade, orar para experimentar mais da mente de Deus, mais dele mesmo. Talvez você esteja num tempo de oração onde você tem colocado muitos seus problemas, não tem nada errado nisso. Talvez a sua condição hoje seja essa, de estar se derramando diante de Deus porque você está sendo esmagado. Mas esse é só um momento, mas essa é a sua oração, essa é a sua experiência agora. Mas isso vai crescer, isso vai superabundar. E no meio de tudo isso você vai ver o quanto você precisa de Deus, é dele mesmo. O quanto você necessita dele mesmo. Então, a oração e a palavra. A palavra não em busca de conhecimento, mas de experiência e vida com Deus. À medida que você lê e ora, mais você vai ganhar de Deus. Na medida em que esse caminhar se torna algo natural em nosso viver, vamos crescendo em vida e maturidade espiritual. Veja que ao final de 300 anos de comunhão com Deus, ele não poderia estar moral e espiritualmente onde estava lá no começo. Por que Enoque foi tomado por Deus? Porque sua vida cresceu, foi ascensional. Meu irmão e minha irmã, sua vida tem sido um caminhar ascensional? Você sente que está crescendo? Você sente que está se elevando em Deus? Faça uma análise à luz de Deus. Você está crescendo? Você sente que a sua vida não é mais a mesma? Teve avanços? Porque se não teve, você não parou, você retrocedeu. Na vida cristã não para, a gente não para na vida cristã. Você não pode pensar assim: eu parei, eu não estou orando tanto, eu não tenho muita comunhão com a palavra, eu sinto que eu não estou crescendo. Você não parou, você retrocedeu, você caiu. Compreende? Você está caído. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te, volta e pratica as obras fundamentais. E quais são essas obras? Doutrina dos apóstolos, a palavra, comunhão, oração, a realidade da mesa do Senhor. É isso. Não adianta você buscar a palavra, a comunhão, a oração e o partir do pão se você está caído. Essas coisas não têm realidade espiritual. Nossa necessidade de andar com Deus é algo urgente, irmãos. É extremamente necessário. Na medida em que caminhamos com Deus, esse caminhar se torna algo natural em nosso viver. Vamos crescendo em vida, em maturidade. Percebe? Isso que aconteceu com a vida do Enoque. Ele teria uma profunda, com certeza ele teria uma profunda abominação ao pecado, uma estimativa mais humilde de si mesmo. Possivelmente Enoque era um homem mais consciente da sua incapacidade. Possivelmente ele se sentia mais e mais necessitado da absoluta dependência de Deus. Então, este foi o caminhar de Enoque. Deixe-me avançar para mais uma proposição. Esse andar com Deus envolvia comunhão. Tem uma versão alternativa desse versículo 24 de Gênesis 5 que diz assim: ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Aqui estou usando uma outra versão. Ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Então, andar com Deus é viver em plena comunhão com Ele. É o que Amós disse: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Esse termo juntos aqui é o mesmo termo usado no Salmo 133, versículo 1. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam unidos. É isso que está na língua hebraica. Havia uma profunda união entre Deus e Enoque. Queridos irmãos e irmãs, é urgente que busquemos, especialmente nesses dias que estamos vivendo, esses dias que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus, uma vida de comunhão intensa com Deus. Andar com Deus é estar unido pelo seu Espírito em nosso espírito. O caminhar de Enoque com Deus era um caminhar consciente. Ele sabia que o juízo de Deus para aquela geração era iminente. Então foi daí que veio uma busca intensa por uma vida de comunhão com Deus. Uma vida de intimidade com Deus. E essa vida produziu uma revelação da mente dos caminhos de Deus.
Quando estudamos sobre o filho de Enoque, o Matusalém, podemos ver que aqui está um ponto especial, está uma revelação do coração de Enoque. Veja que o nome Matusalém ou Metusalém significa quando ele morrer será enviado o dilúvio. Ao colocar esse nome no seu filho, Enoque estava abrindo o seu coração. Vamos ler aqui dois textos, deixe-me colocar esses dois textos para vocês. Gênesis 5, 21 e 22. Diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Observe que esses dois textos nos dizem que Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. E depois que gerou esse filho, ele viveu 300 anos. Esse andar com Deus foi uma experiência de 300 anos. Metusalém nasceu e desde então o mundo perdeu todo o seu encanto, todo o significado para Enoque. Daquela época em diante, como nunca, ele andou em profunda comunhão com Deus. Vamos aqui para mais um ponto. Vou passar bem rápido para a gente terminar. Andar com Deus é andar por fé. Hebreus capítulo 11, versículo 5 diz que pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Coloque esse texto, Hebreus 11, 5, aí ao lado de Gênesis 5, 24. Vamos ao ápice da vida de Enoque. Então, versículo 25 diz que andou Enoque com Deus, já não era, porque Deus tomou para si. É ao lado desse versículo 25, não 24. Então, veja que o texto de Hebreus 11, 5 diz que pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Quando você estuda o termo transladou, transladado, você vai entender que essa é uma palavra do antigo latim. É um verbo irregular e que simplesmente significa transportado de um lado para outro através de uma coisa. A Bíblia diz que Deus o transladara, Deus o transportou através de alguma coisa. Aqui estava um homem que nunca havia atravessado para o outro lado da dimensão que compõe o tempo e a eternidade. Sabemos que o Senhor Jesus foi o único homem a penetrar na eternidade de Deus, na esfera mais elevada, onde ele alcançou o trono. Porém, Enoque foi levado por Deus. É um mistério. Mas creio firmemente no meu coração que a eternidade não é algo vazio, irmãos, ou mesmo uma realidade monótona. É uma experiência indescritível. Assim como podemos olhar e ver a beleza assombrosa do universo e ficamos paralisados diante da infinidade de tudo que compõe o espaço sideral. Creio que podemos, sem sombra de dúvida, perceber que a eternidade celestial é uma experiência que a mente humana não é capaz de dimensionar em toda a sua plenitude. Deus tomou Enoque para si. Isso por si só é suficiente para crermos que, da mesma forma, ele um dia nos levará para desfrutarmos de toda a sua glória eterna. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui vemos que andar com Deus é um andar por fé. Porque no versículo 5 diz que Enoque obteve testemunho de haver agradado a Deus. Essa é uma palavra que a igreja precisa recuperar seu significado espiritual nesses dias. Em Lucas 18:8 diz que quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É uma pergunta, irmãos, não é uma afirmação. Temos aqui uma interrogação extremamente solene da parte do Senhor para nós. Quando olharmos para a nossa realidade contextual a cada dia, o que nós vamos ver, irmãos? Creio que com cristalina nitidez poderemos perceber a incredulidade e a superficialidade espiritual daqueles que se dizem povo de Deus. Essa é uma forte característica que melhor define para nós esses dias. Irmãos, nós não podemos ser cristãos profundamente superficiais. Nós não podemos perder a realidade da prática espiritual, de uma vida consagrada, dedicada a Deus. Veja que devoção era uma palavra que definia a igreja nos primeiros séculos. Mas
ultimamente, o que nós temos visto? Superficialidade como uma característica marcante dos cristãos. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Nós não podemos perder a substância real do verdadeiro sentido da nossa fé. Não podemos considerar as palavras do Senhor acima, em Lucas 18:8. Nós não podemos desprezar essas palavras, porque o Senhor hoje busca uma fé genuína, e essa fé ela é caracterizada por esse andar com Deus. Enoque obteve o testemunho de ter agradado a Deus. E por quê? Porque ele andou com Deus. Esse andar com Deus era o seu caminho, caminho de fé, é a sua fé. Não andamos por vista, andamos por fé, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que esse é um momento muito sério. A vida da fé de Enoque foi uma vida coroada pela entrada na vida de perfeita comunhão celestial com Deus. Nós não podemos esquecer que, espiritualmente falando, Enoque tipifica a igreja que está aqui na terra, na iminência da volta do Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Paulo diz assim: eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos. Assim como Enoque foi transladado ao céu sem ver a morte, nós também seremos na vinda do nosso Senhor Jesus. Que possamos caminhar com Deus em uma vida de fé durante esse tempo que nós estamos vivendo. Deixe-me colocar mais um ponto e aqui nós terminamos. A geração de Enoque, irmãos, é uma geração, ou a geração de Enoque foi uma geração com conteúdo profético. Em Gênesis 5:21 diz que Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Então, uma geração com conteúdo, com uma essência profética. Nós precisamos ser um povo com uma essência profética, nós temos que entender a profecia, nós temos que ter uma leitura clara, compreensão clara do Apocalipse, de Daniel, dos textos que fazem parte da doutrina, da escatologia, desses dias que nós estamos vivendo, irmãos. Quando você examina o nome Metusalém, o que vemos aqui é uma revelação divina que está perpetuada neste nome. Os grandes estudiosos da Bíblia dizem que a tradução deste nome no hebraico, a tradução para o grego, traz a ideia do seguinte significado: quando essa criança morrer, o mundo será destruído. É isto que você entende sobre esse nome. É como se Deus estivesse dizendo para Enoque: vê esta criança, o mundo vai durar enquanto ela viver, e não mais. Quando esta criança morrer, lidarei com o mundo, em julgamento. É isso que está no nome Metusalém. Aí as janelas dos céus foram abertas, as nascentes dos grandes abismos foram rompidas, e assim toda a humanidade pereceu debaixo d'água. Quando Metusalém morreu, se você estudar, você vai ver que foi justamente, se você for uma pessoa muito dedicada, no estudo profundo, você vai ver, se você pegar os anos de vida de Metusalém, você vai ver que ele morreu no ano do dilúvio. Que solene advertência está estampada na vida dessa criança, aqui na palavra de Deus, e era assim que Enoque olhava. Enoque passou a ter uma vida com Deus quando ele viu ali aquela profecia andando dentro da sua casa. Todos que cercavam aquela criança sabiam disso. O texto que eu prometi ler para vocês, Judas capítulo 1, versículos 14 a 16, diz assim, talvez isso explique, porque Judas revela que Enoque era um profeta em sua geração. Olha o que diz. Judas capítulo 1, versículos 14 a 16. Quanto a estes, foi quem também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios acerca de suas obras ímpias, que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios, pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo suas paixões.
A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Irmãos, irmãs, preste atenção. Antes de Noé pregar sobre o dilúvio, Enoque já pregava. Enoque era um profeta. Enoque era como Jeremias. Você já imaginou isso, irmãos? Enoque, o sétimo, depois de Adão, podemos dizer que ele foi o primeiro dos pregadores da parousia da vinda do nosso Senhor. Ele falava que Jesus ia vir, que o nosso Senhor ia vir. Não sabemos a dimensão da revelação que ele tinha disso. Você consegue entender? Ele pregou. E por que ele pregou? Porque diante dele, na sua casa, tinha um testemunho de profecia. Ele profetizou o juízo de Deus em seu tempo. Esses textos revelam-nos uma de suas profecias. Com absoluta certeza, Noé foi um dos que Deus alcançou pelo testemunho de Enoque. E o nome do seu filho, Metusalém, era o testemunho profético para aquele povo. Então, meus amados irmãos e irmãs, esta é a palavra de Deus para nós hoje. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos toque profundamente. Que o Senhor nos revele sua palavra. Que Deus abençoe a todos vocês. Que mais uma vez triunfe o Senhor nas nossas vidas. Que o Senhor abençoe sua igreja. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, é no teu grande nome, no teu santo nome, no teu poderoso nome, que oramos aqui, pedindo a tua ajuda, pedindo o teu socorro para que essa palavra, Senhor, ela venha fazer parte da nossa devoção, parte da nossa oração. Que essa palavra seja instrumento do Senhor nesta hora, para nos levar a uma plena rendição aos teus pés, Senhor. Para nós desistirmos de andar segundo a nossa vontade, nossos próprios caminhos. Que esta palavra, Senhor, possa nos mostrar para aqueles que estão na direção errada, que retrocederam, a necessidade de ter uma vida íntima com o Senhor, de um andar com o Senhor, andar transparente com o Senhor. Nos ajude, ó Deus, em nome de Jesus, nos ajude. Esta é a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Que o Senhor nos guarde na sua santa palavra. Forte abraço, irmãos. Fique na paz.